Bom dia, oitavo ano, sou a professora Elihana. Hoje eu vim dar continuidade ao nosso conteúdo Previsão do Tempo, certo? De antemão, eu já convido vocês a se inscreverem no canal para vocês ficarem atentos aos vídeos que são postados semanalmente, tá? De acordo com cada ano, cada conteúdo. E lembrar vocês, né, que o coronavírus está aí, ainda está assim, matando pessoas, deixando as pessoas bastante debilitadas. Então, tomem todas as precauções que vocês estão cansados de ouvir, né? Álcool em gel, mantenham os objetos sempre limpos, lavem as mãos, nada de contato com pessoas que vocês não sabem de onde estavam, que vocês não conhecem, usem a máscara, evitem sair de casa e se apresentar qualquer sintoma, procure um médico, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. Então, para iniciarmos, nós vamos falar sobre as brisas à beira-mar, certo? Eu não sei se vocês já tiveram de ir à praia à noite, mas se vocês forem, vocês vão notar que o ar na praia, ele gira em sentido contrário ao da manhã. Se de manhã o coqueiro ele se desloca, o vento leva ele para o lado contrário ao mar, à noite ele leva para o lado do mar. Então, ele tem esse movimento como representado aqui na imagem, né? De dia ele está para o lado do mar, para o lado contrário, e de noite para o lado a favor do mar, certo? Isso que nós vamos entender. O que é que acontece? Por que o vento muda de direção dependendo do horário do dia, né? Além disso também, vale também perceber outra diferença, é que a água do mar durante o dia, ela é gelada. Você for estar lá no meio do sol quente, você vai tomar um banhozinho no mar, a água está bem geladinha, né? Mesmo no final da tarde, naquele sol escaldante de meio-dia, 1 hora, a água está lá gelada. E durante a noite, quando o vento está bem frio, você está lá se tremendo. Se você entra dentro do mar, a água está bem quentinha, bem gostosa de tomar banho. Porém perigosa, né? Que você não enxerga nada. Mas enfim, vamos lá aos tópicos. Na praia, se observarmos, durante a manhã até metade da tarde costuma haver um vento leve que sopra do mar para o continente, certo? É o que eu falei para vocês. Ele vem em direção aqui do mar, da praia, até o continente, né? Onde nós estamos, a parte da terra, né? Areia, onde nós temos nossas casas, enfim, esse é o continente. Então, o vento de manhã vem nessa direção, né? Do mar para onde nós estamos, para o continente, para a parte firme da terra. E durante o entardecer e à noite, ocorre o contrário. A brisa sopra do continente para o mar, então da parte de fora da terra, né, da terra para o mar. Por isso eu falei a direção dos coqueiros aqui da imagem, né, que vocês podem ver. No esquema aqui, está mostrando como é que acontece essa situação. É o seguinte, o ar sobre a praia é aquecido mais rapidamente, porque a areia está mais quente que a água. Esse ar quente sobe. Vocês estudaram na aula passada, se não me engano, justamente sobre essa questão de quando o ar é aquecido, ele vai para a parte de cima da atmosfera. Lá ele esfria e então desce, não foi? Quando vocês estudavam sobre o balão, lembra? Então, é o que acontece aqui. Na praia há uma diferença, como eu falei para vocês, que a água de manhã, mesmo com o sol quente, ela está gelada, e à noite, quando devia estar gelada, está fria, porque o sol já se pôs, ela está quente, certo? E já acontece o contrário na areia. A areia de dia, durante o dia, ela está bem quente. E de noite, na praia, se você for à praia à noite, a areia está bem gelada. O que acontece aí é porque a água, ela tem uma propriedade que
torna ela capaz de absorver a temperatura do sol. Então ela passa o dia todinho, enquanto o sol está lá quente, ela vai absorvendo, né, a temperatura do sol e ela pouco libera essa temperatura para fora. Por isso nós não sentimos. Ela vai absorvendo, absorvendo lá, bem de leve, você nem percebe, para só então depois liberar. Então, quando chega a noite, é que ela vai liberar essa temperatura para fora, para a atmosfera, para o ar, entendeu? Então, essa temperatura ela vai para o ar sendo liberada à noite. Por isso que a água, nós temos a sensação que a água, à noite, ela é quente e gelada de um dia, porque ela está lá, ela não está liberando temperatura, ela está só absorvendo. Enquanto a areia, ela perde calor muito rápido. Ela está absorvendo o calor do sol e ao mesmo tempo ela está liberando, por isso que ela está sempre quente. Já à noite, como não tem sol para ela absorver a temperatura, ela está sempre gelada. Então, o que acontece? Durante o dia, o ar que está sobre a praia é aquecido mais rapidamente aqui onde está a água, onde está a areia, porque a areia é mais quente, né? Desculpa. A areia é mais quente, então o ar que está aqui sobre a praia, sobre a areia, ele é aquecido através da temperatura que a areia libera. Então, o ar quente, como vocês estudaram na aula passada, ele sobe. Quando lá ele sobe, ele vai esfriando e vai descendo, certo? Enquanto isso, essa parte que estava onde o ar se deslocou para cima, ela vai ser ocupada por mais ar. Então, o ar que estava aqui nos lados, ela vai ocupar aquela parte que está vazia. E esse deslocamento do ar é o que gera o vento, certo? O ar em movimento é o vento. Isso acontece porque o ar quente vai subindo, né? Ele vai esfriando, enquanto ele vai esfriando é que ele vai descendo. Há um deslocamento. O ar que está embaixo, ele se move e vai ocupando aquele espaço vazio, certo? Assim, dando aquela sensação daquela brisa, né? E à noite acontece a mesma coisa, só que em posições opostas, né? Aqui, acompanhando o cursor do mouse, o ar está aqui, em cima da terra, da areia quente. Aí o ar ele absorve essa temperatura, sobe, vai esfriando, né? E o vento, conforme ele vai descendo, o ar vai ocupando esse espaço vazio, né? Onde foi aquecido. Então, o movimento é esse, certo? Ó. Então, o vento ele vai estar para cá. Por isso que quando tem uma árvore, seja lá o que for, ele vai sentir a balançar para o lado oposto do mar, certo? Porque ele está assim. E aqui, como é a parte que nós estamos, certo? A gente vai sentir o vento nessa direção, do mar para fora, do mar para o continente. À noite, lembra que a água está quente à noite, que ela absorveu, está liberando a temperatura que absorveu durante o dia todinho, e a areia não tem sol para absorver a temperatura, então ela vai estar gelada. Então, o que acontece é que o ar que vai ser aquecido agora é o que está em cima do mar, o que está sobre o mar. O ar sobre o mar é aquecido mais rapidamente, porque a água está mais quente que a areia. Esse ar quente sobe. Então, o ar que está aqui sobre a água do mar vai subir porque está quente, né? Vai absorver essa temperatura que a água está liberando e vai fazer o mesmo processo. Depois que sobe, ele vai esfriando e vai descendo e vai ocupando aquele espaço vazio que estava sobre o mar. Então, o que acontece aqui é que o vento ele vai se formar na direção contrária. Então, ele vai do continente para o mar, certo? Aí, por isso que a árvore, você for olhar a mesma árvore, ela vai estar balançando em direção oposta que ela balançava durante o dia. Ela vai estar balançando em sentido à praia, certo? Então, o vento, ela vai estar com esse sentido, né? Do continente à praia, certo? Tranquilo, né? Então, vamos continuar. Assim, a brisa marítima
e a brisa terrestre é que nós chamamos a diferença de essa direção dos ventos, sendo que essa do dia é a brisa marítima e essa durante a noite é a brisa terrestre, tá? Continuando. Nesse slide está mostrando aqui como é que se dá origem ao vento, certo? Ventos, o ar em movimento. É o mesmo sentido que eu estava explicando para vocês na praia. O calor que vem do Sol esquenta o solo e ele, por sua vez, esquenta a atmosfera da Terra. Então, a areia, né, de todo o planeta, toda a Terra, todo o continente, ele está esquentando, absorvendo aquela temperatura do Sol e, ao mesmo tempo, liberando. Então, o primeiro que esquenta é a Terra. E ele, ao liberar essa temperatura, quem absorve é o ar da atmosfera. O que acontece é que esse ar vai subindo e o resto do ar que vai ficando, que já está frio, vai ocupando aquele lugar. E isso dá sentido ao vento, da direção, né? Dá origem ao vento. Que é o mesmo caso que acontece lá na praia, na brisa marítima. E na brisa terrestre, que acontece na praia. Continuando, por uma série de complexos fatores, o ar é aquecido e sobe, e o ar das regiões vizinhas se move para ocupar o lugar desse ar que subiu. Isso dá origem aos ventos. O vento é o ar em movimento em relação à superfície terrestre, né? Isso aqui são meios de você ver qual a direção do vento, certo? O catavento aponta sempre para a direção onde vem o vento. Na ilustração, o vento está vindo na direção noroeste, que fica entre a direção norte e a direção oeste. Aqui, ó. Certo? Então, aqui ele vai estar mostrando qual é a direção. A biruta, que se parece com um pé de meia, aberto nas duas extremidades, tremulando ao vento, a boca mais larga aponta para a direção de onde vem o vento. O anemômetro gira quando o ar em movimento bate nas suas conchas. A frequência do seu giro permite medir a velocidade do vento. Então, esse aqui, o anemômetro, ele é para saber a velocidade e esses dois aqui a direção, né? Esse aqui mais especificamente de qual região, né? E esse aqui só a direção mesmo. E esse é a velocidade no qual está a intensidade do vento. Aqueles equipamentos são importantes para medir qual é a velocidade, né? E o vento, ele tem velocidades diferentes, sendo que quanto maior for a sua velocidade, ele pode ocasionar desastres, né? Como destruições de casa, quedas de árvore, enfim. Continuando. Os ventos são importantes, pois são úteis à navegação, para a formação de correntes marítimas e influência no clima. Os ventos possuem diversos nomes, dependendo da sua velocidade. E essa velocidade que o vento exerce, como eu falei para vocês, eles têm intensidade diferente e pode ocasionar situações diferentes, né? Aqui tem os exemplos de 0 a 1 km, tem a calmaria, normal tem vento, né? E acaba ficando o clima quente. De 2 a 6 km, apenas a fumacinha lá, né? Muda de direção, mas nada muito refrescante, né? De 7 a 11 km de intensidade da velocidade do vento, tem um sentido sentido na face, né, no rosto, e as folhas das árvores balançam, que é o que geralmente, né, a gente está acostumado a sentir aqui na nossa região, perto de praia, né, bem um vento bom. Mas às vezes acontece do vento estar meio paradinho assim, as árvores nem balançam. De 12 a 19 km, o vento consegue estender uma bandeira hasteada. De 20 a 29 km por hora, um pedaço de papel solto é levado pelo vento. De 30 a 39 km por hora, as árvores menores balançam. De 40 a 50 km, o vento consegue balançar os cabos telefônicos.
de 51 a 61 km. As árvores maiores balançam um pouco, de 62 a 74. Alguns galhos menores das árvores são quebrados, de 75 a 87 km por hora. Alguns galhos maiores das árvores são quebrados e casas são destalhadas. De 88 km a 101 km por hora, os troncos das árvores são quebrados e algumas são arrancadas. De 102 km a mais, há aqueles estragos generalizados a catástrofes. Enfim, e cada velocidade dessa intensidade do vento tem um nome, né? São os ciclones, furacões, tufões e tornados que nós já conhecemos. Ciclone é um grande redemoinho de ar, que acontece em certos locais em virtude das diferentes expressões de atmosfera entre o Equador e os polos. Os ciclones ocorrem no Oceano Atlântico e na parte leste do Pacífico, próximo à América, são denominados furacões, e já os que acontecem na parte oeste do Pacífico são denominados tufões. Então, tufões e furacões são subdivisões de ciclones, certo? Só que eles acontecem em regiões diferentes. O que muda de um nome para o outro é só a parte da sua região, mas é a mesma coisa. Já o tornado são colunas de ar em rápida rotação que parecem estar pendurados em nuvens. Eles parecem com nuvens em forma de tubo ou funil e são menores em tamanho, não em poder destrutivo, do que os furacões e os tufões. Né? Apesar que eles serem pequenos, eles têm uma intensidade, uma velocidade do vento bem maior e causam estragos bem mais potentes, né? São menores de tamanhos, mas têm um poder destrutivo maior. Ventos mais velozes da Terra ocorrem nos tornados, certo? E eles acontecem em lugares aleatórios, né? Não tem uma região específica. Depende lá do clima do lugar. As correntes marítimas. As ondas do mar são os ventos, né? O que formam as ondas do mar é a intensidade do vento. E como eu falei para vocês, a gente viu no começo, o vento ele tem uma grande formação ali no mar, né? A passagem contínua dos ventos sobre o oceano não produz apenas ondas, mas também contribui para a movimentação da água do mar. Então, o movimento da água acontece através da influência do vento. E o deslocamento de porções de água do mar é denominado corrente marítima. Então, esse movimento que acontece na água, né, contínuo sobre a face do oceano, é denominado corrente marítima, certo? Fatores que influenciam a corrente marítima, claro, é o vento, a diferença de temperatura do oceano, tá? Como eu falei para vocês, a água ela está absorvendo aquela temperatura, né, durante o dia todinho, mas como tem lugares profundos, né, tem regiões mais frias, outras mais quentes, abaixo do oceano, em regiões mais fundas, são mais geladas, outras partes são mais quentes, enfim. E a rotação da Terra, certo? Então, todos esses fatores aí influenciam nessas correntes marítimas altamente perigosas, tá? Então, recapitulando, né? Vamos lá. Nós estudamos sobre a brisa, né? Temos duas, a marítima e a terrestre, sendo a marítima direção do mar à terra devido à diferença de temperatura, né? De absorção do calor do sol, da água e da areia da praia. E nós temos a brisa terrestre, né, que faz o movimento contrário em direção ao mar. Então, isso dá direção ao vento na região praiana. Nós temos alguns equipamentos que medem a velocidade e direção do ar, né, que vocês já viram. E o vento, ele se move de acordo com a diferença de temperatura. O vento tem várias velocidades diferentes, podendo ocasionar diversas situações, certo? Dependendo da sua intensidade. E formam ciclones, os furacões, tufões e tornados, né? Que são bastante perigosos. Apesar que aqui no Brasil não se vê muito falar sobre isso por conta da temperatura, né? Daqui, das condições daqui climáticas.
E é isso. As correntes marítimas são ocasionadas principalmente por conta da direção dos ventos. E então, pessoal, qualquer dúvida, procure um livro, seu professor, ou assistam um vídeo novamente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima aula.